Se você ainda acha que a creatina só serve para deixar o músculo mais cheio, a força bruta mais intensa e o pump mais bonito no espelho, sinto te dizer, você está jogando fora metade do jogo. E pior, está deixando de colher benefícios que nem todo profissional da saúde ainda entendeu completamente. Tem gente que toma creatina achando que está fazendo só mais um plus no treino. Mas o que está acontecendo dentro do seu corpo, todo santo dia que você consome 5 gramas dessa molécula, vai muito além do que dá para ver no espelho ou medir com fita métrica. Estou falando de transformações internas, invisíveis, silenciosas, mudanças que afetam sua cognição, sua energia mental, a capacidade do seu coração de lidar com o estresse, a densidade dos seus ossos e até mesmo o jeito que o seu corpo responde à insulina. Coisas que impactam o seu agora e, principalmente, o seu futuro. E sabe qual é a parte mais louca? Se você já está tomando creatina, algumas dessas mudanças já estão rolando aí dentro, agora mesmo. E talvez você nem tenha se dado conta ainda. Só que tem um problema. A maioria das pessoas desiste da creatina antes do tempo. Ou pior, nunca começa. Tudo por medo de mito ultrapassado. Cabelo caindo? Rim falhando? Amigo, a ciência já passou o rodo nessas fake news. Mas como a desinformação grita mais alto, tem muita gente boa que continua perdendo todos esses benefícios por pura ignorância. Por isso hoje, eu vou te mostrar os 10 verdadeiros efeitos da creatina no seu corpo quando você toma 5 gramas por dia de forma constante. Só que tem um detalhe. Eu vou inverter essa lista, porque o que todo mundo acha que é o mais importante, na real, é só a cereja do bolo. E os efeitos mais poderosos da creatina nem acontecem na academia. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Coração blindado. A energia silenciosa que te mantém vivo. Você já parou para pensar que seu coração é o único músculo do corpo que não tem descanso? Ele não tem leg day, nem off day. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, batendo sem parar, desde antes do seu nascimento até o seu último segundo de vida. E se eu te dissesse que a creatina, aquela mesma que você achava que era só para aguentar mais repetições no supino, tem um papel vital na forma como seu coração funciona? É isso mesmo. Cada scoop de creatina que você toma não está só ajudando no treino. Ele está abastecendo o seu coração com uma reserva rápida de energia. Uma espécie de bateria de emergência que entra em ação quando o jogo aperta. Seja num treino intenso, numa situação de estresse ou até mesmo enquanto você dorme. Porque sim, até durante o sono seu coração precisa estar pronto para responder. A creatina age dentro das células cardíacas, garantindo que o músculo do coração tenha energia suficiente para contrair com força e ritmo. Isso pode parecer pequeno, mas é gigantesco quando a gente fala de saúde cardiovascular a longo prazo. E mais, estudos mostram que a creatina ajuda a regular um composto chamado homocisteína, um marcador que, quando elevado, aumenta o risco de doenças cardíacas e obstrução de artérias. Quando esse nível está controlado, seu coração trabalha com mais segurança, menos desgaste e menos chance de dar ruim. E não para aí. A creatina também melhora a função dos vasos sanguíneos, ajudando suas artérias a relaxarem e contraírem melhor. Isso se traduz em pressão arterial mais estável, circulação mais eficiente e menos risco de sobrecarga no sistema. Tudo isso acontecendo em silêncio, sem você sentir. Mas está lá, no dia a dia, no pós-treino, no momento de estresse e até naquele cochilo depois do almoço. Isso não significa que creatina substitui remédio, claro. Mas se você já cuida da alimentação, treina e dorme direito, a creatina é tipo um escudo extra.
Um upgrade silencioso que aumenta a durabilidade da máquina que mais importa nesse jogo: o seu coração. E aí vem a parte que pouca gente entende. Quando você fortalece o coração por dentro, você muda o jogo por fora. Seu fôlego melhora, sua resistência aumenta, seu corpo entrega mais. É como colocar um motor mais eficiente num carro esportivo. A diferença não é só no desempenho, é na confiabilidade, na segurança, na performance a longo prazo. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. Recuperação acelerada. O código secreto que faz seu corpo se reconstruir mais rápido. A maioria das pessoas acha que os resultados vêm durante o treino, que é ali, na hora que o músculo queima, que tudo acontece. Mas a real é que o crescimento, o verdadeiro progresso, começa depois que você larga o peso. E se tem uma coisa que separa quem estagna de quem evolui semana após semana, é a capacidade de se recuperar. É aqui que a creatina vira um verdadeiro código de trapaça, um cheat code bioquímico que acelera a sua regeneração de dentro para fora. Não é exagero. Quando você toma 5 gramas de creatina todos os dias, seu corpo entra num modo de reconstrução otimizado. E a explicação não tem nada de mística. É pura fisiologia. Dentro das suas fibras musculares, a creatina se transforma em fosfocreatina, um composto que ajuda a regenerar o famoso ATP, que é o combustível direto das células. Quando o estoque de ATP cai, você sente aquela fadiga, aquela lentidão no pós-treino. Mas quando a creatina está presente, o reabastecimento acontece mais rápido. Isso não só te ajuda a treinar melhor, como reduz o tempo de recuperação entre uma sessão e outra. Mas tem mais. Muita gente fala da retenção de água causada pela creatina, como se fosse algo ruim. Só que essa retenção acontece dentro da célula, e não de forma superficial, como num inchaço. Isso é chamado de volumização celular. O que acontece ali é quase como inflar um balão. E esse inchaço estratégico ativa processos bioquímicos que aumentam a síntese proteica, ou seja, a produção de massa muscular. E tem outro detalhe que poucos mencionam. Essa água extra dentro da célula cria um ambiente perfeito para a entrega rápida de nutrientes. Aminoácidos, glicose, minerais, tudo chega mais depressa ao músculo que está tentando se regenerar. E, ao mesmo tempo, os resíduos tóxicos do esforço, como o lactato e os radicais livres, são eliminados com mais eficiência. Resultado? Menos dor no dia seguinte, mais energia para o próximo treino. Evolução contínua. Agora junta isso com consistência. Você treina, se recupera rápido, volta para o treino sem sobrecarga, treina de novo e de novo. É como uma bola de neve de progresso. Seus resultados deixam de ser lineares e começam a acumular em escala exponencial. Gente que estava há meses patinando em número de carga ou estética começa a ver diferença em 2, 3 semanas. E o mais incrível? Esse benefício não depende de genética, de suplemento caro ou de segredinho de influencer. Só depende de uma coisa: constância. 5 gramas por dia, todos os dias. Simples, sem glamour, mas poderosamente eficiente. E se você achava que isso já era muito? O próximo efeito da creatina atua em um ponto que quase ninguém associa ao suplemento, mas pode literalmente mudar o rumo da sua vida. 3. Metabolismo inteligente. Como a creatina ensina seu corpo a usar o açúcar do jeito certo. Tem um detalhe sobre a creatina que quase ninguém comenta. Talvez porque pareça técnico demais. Ou talvez porque vai contra a imagem limitada de que esse suplemento é só coisa de marombeiro. Mas se você é do tipo que pensa no corpo como uma máquina de performance de longo prazo, isso vai te fazer repensar totalmente o papel da creatina no seu dia a dia. Tô falando de como ela impacta diretamente no controle da sua glicemia, ou seja,
o jeito que seu corpo lida com o açúcar no sangue. Isso não só influencia seus níveis de energia ao longo do dia, como também afeta o quanto de gordura você acumula, a velocidade do seu metabolismo e até sua vulnerabilidade a doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Quando você consome creatina de forma constante, acontece uma mudança na forma como as células musculares operam. Elas passam a produzir mais transportadores de glicose, sim, mais portinhas que capturam o açúcar que está circulando no sangue e o colocam para dentro da célula, onde ele vira energia ou é armazenado em forma de glicogênio. Isso significa menos açúcar sobrando no sangue, menos picos de insulina e muito mais estabilidade metabólica. Esse é o tipo de efeito que você não sente imediatamente, mas que transforma sua qualidade de vida com o tempo. Sabe aquela sensação de cansaço depois de comer? Aquela oscilação de energia que te faz precisar de café toda hora? A creatina ajuda a equilibrar tudo isso nos bastidores. Ela faz com que seus músculos sejam mais eficientes em usar combustível. E isso, em uma analogia simples, é como ter um carro que anda mais quilômetros com menos gasolina. E olha o impacto disso. Um estudo mostrou que pessoas que combinaram creatina com treino resistido tiveram mais de 20% de melhora na sensibilidade à insulina. Isso é um upgrade metabólico real. Não é só estético, é fisiológico. É saúde preventiva acontecendo a cada scoop. Agora imagina o valor disso se você tem histórico familiar de diabetes. Ou se você já tem pré-diabetes e acha que o único caminho é remédio. Não estou dizendo que a creatina substitui tratamento médico, longe disso, mas ela é uma ferramenta estratégica que pode transformar a forma como o seu corpo responde aos alimentos. E o melhor, esse benefício não depende de carga alta, treino avançado ou dieta cetogênica. Basta ter o hábito. 5 gramas por dia e seu corpo vai aprendendo lentamente a funcionar de forma mais eficiente. É o tipo de transformação que ninguém vê no espelho, mas que muda o jogo nos bastidores, onde a verdadeira saúde começa. E falando em mudanças invisíveis, o próximo efeito atua num ponto que ninguém percebe, até ser tarde demais. 4. Ossos mais fortes. O alicerce invisível, que sustenta sua evolução. A maioria das pessoas se preocupa com força, volume, simetria, mas esquece completamente da base que sustenta tudo isso: os ossos. É tipo construir um prédio todo moderno e bonito, mas com uma fundação fraca. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Só que aqui vai a parte surpreendente. A creatina também atua nesse alicerce invisível. E o impacto disso vai muito além da estética. Quando você treina, seus músculos puxam os ossos com força. Esse estresse mecânico é o que faz o osso se adaptar, ficar mais denso, mais resistente. Agora junta isso com o uso constante de creatina. O que acontece? Você não só treina com mais intensidade, como se recupera mais rápido. Resultado: mais sessões de impacto positivo sobre o tecido ósseo. E isso, com o tempo, aumenta a densidade mineral dos ossos. Mas não para por aí. Pesquisas recentes mostram que a creatina pode atuar diretamente no processo de remodelação óssea. Ela estimula células chamadas osteoblastos, as responsáveis por construir massa óssea nova, enquanto ajuda a inibir os osteoclastos, que são os que degradam o osso. Ou seja, você fortalece seu esqueleto em 2 caminhos ao mesmo tempo: por fora, com treino; por dentro, com regulação celular. Isso é especialmente poderoso para quem já tem alguma predisposição à osteoporose. Em estudos com mulheres na menopausa, por exemplo, fase em que o risco de fragilidade óssea dispara, aquelas que tomaram creatina junto com treino resistido tiveram aumento significativo na densidade óssea, comparado com as que só treinavam. Estamos falando de uma proteção silenciosa contra quedas, fraturas e dores crônicas no futuro. E para quem é mais novo, atleta ou vive em movimento,
O benefício é outro: mais durabilidade. Ossos mais fortes significam menos risco de lesão, mais estabilidade nas articulações e muito mais capacidade de aguentar pancada, carga e impacto. É o tipo de reforço que ninguém vê, mas que garante que você continue treinando, jogando, vivendo com intensidade, sem parar por causa de dor ou fragilidade. E o mais louco é que ninguém associa creatina a isso. Tá todo mundo preso naquela ideia de que é só para crescer. Mas enquanto isso, quem usa de forma inteligente, com consistência, tá reforçando o corpo de dentro para fora. Tá garantindo que os resultados não sejam só rápidos, mas também sustentáveis. E falando em sustentação, o próximo benefício da creatina mexe com algo ainda mais delicado: o cérebro. 5. Clareza mental. O combustível invisível, que deixa seu cérebro mais afiado. Se você acha que creatina só serve para encher músculo, você está perdendo o benefício mais valioso de todos, aquele que não dá para medir com fita métrica, nem ver no espelho, mas muda completamente como você funciona no dia a dia: a performance mental. Seu cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no corpo. Mesmo parado, ele está ali queimando calorias, processando ideias, controlando emoções, calculando riscos, tomando decisões. E adivinha qual molécula é responsável por abastecer esse sistema todo com energia de alta rotação? ATP. E quem ajuda a regenerar o ATP com eficiência dentro dos neurônios? Exatamente, a creatina. Quando você consome 5 gramas por dia de forma consistente, o que acontece é que seu cérebro começa a operar com reservas energéticas mais estáveis. Isso se traduz em clareza mental, foco mais duradouro, menos fadiga cognitiva e até tomada de decisão mais rápida. É como trocar a bateria de um celular que vive travando por uma versão turbo, feita para aguentar pressão o dia inteiro. E tem mais. Estudos com vegetarianos, grupo que naturalmente tem menos creatina no organismo, mostram melhorias drásticas em memória, raciocínio e solução de problemas quando suplementam. Mas o efeito não é exclusivo desse grupo. Qualquer pessoa que mantém níveis ideais de creatina no cérebro tende a pensar melhor, lembrar mais, reagir com mais velocidade e manter a mente afiada mesmo sob estresse. E o mais impressionante, creatina também atua como uma espécie de escudo neuroprotetor. Ela ajuda a reduzir o estresse oxidativo no cérebro, um dos principais vilões por trás do envelhecimento precoce, da degeneração cerebral e de doenças como Alzheimer e Parkinson. Em outras palavras, enquanto você acha que está só melhorando seu treino, na verdade está blindando o cérebro para continuar funcional e ativo por décadas. É como se você estivesse turbinando sua CPU biológica. Não com café, não com um nootrópico caro, mas com uma substância segura, estudada e naturalmente presente no corpo. Só que agora, em doses estratégicas e consistentes, você está potencializando o que a natureza já te deu. E tudo isso por causa de um scoop diário que muita gente ainda ignora. A pergunta é: você vai continuar deixando esse upgrade mental na mesa? Ou vai começar a pensar com vantagem a partir de agora? E falando em pensar com vantagem, o próximo efeito da creatina combate um dos maiores ladrões de força do corpo, aquele que chega de mansinho, mas rouba sua autonomia com o tempo. 6. Força contra o tempo. Como a creatina combate a perda muscular com o passar dos anos. Envelhecer não precisa significar enfraquecer. Mas a verdade é que, a partir de certa idade, seu corpo começa a te desafiar em silêncio. A força diminui, o volume muscular começa a ceder. Movimentos simples, como levantar do sofá ou subir escadas, começam a parecer mais pesados. Isso tem nome: sarcopenia. A perda natural de massa muscular com o passar do tempo. E ela é muito mais perigosa do que parece. Só que aqui entra um dos papéis mais subestimados da creatina. Muita gente pensa nela só como ferramenta para crescer mais rápido.
mas ela pode ser uma das melhores armas que existem contra a degeneração muscular, principalmente quando combinada com treinamento de força. Estudos com idosos mostram que quem treina e suplementa creatina não só mantém mais massa magra, como também desenvolve mais força funcional, mais equilíbrio e mais autonomia. Em alguns casos, os resultados foram tão significativos que os participantes triplicaram os ganhos em comparação com quem treinava sem usar creatina. E por trás disso, tem um mecanismo poderoso. A creatina ajuda a manter a função das mitocôndrias, as usinas de energia das células. E com a idade, essas mitocôndrias tendem a perder eficiência. Quando você suplementa, você restaura parte dessa capacidade energética. O resultado? Você continua conseguindo realizar tarefas básicas com confiança e potência. Não importa se tem 60, 70 ou 80 anos. Só que isso não é só para idosos. Se você ainda é jovem, esse efeito se traduz em prevenção total. É como investir agora num corpo que vai te devolver capacidade física quando a maioria estiver perdendo. Vai além de estética. É sobre independência, dignidade e qualidade de vida nas próximas décadas. Quer um exemplo prático? Imagina, aos 70 anos, ainda poder caminhar longas distâncias, carregar sacolas, brincar com seus netos ou continuar treinando com vigor, enquanto muitos à sua volta precisam de apoio para se levantar da cadeira. Essa é a diferença entre viver e apenas existir. E detalhe, essa força que você preserva com o tempo se acumula. Cada treino, cada scoop, cada repetição se transforma em reserva funcional. Você não está só combatendo a sarcopenia. Está construindo um corpo que vai continuar te servindo, em vez de te limitar. E se você achava que os desafios eram só físicos, o próximo tópico vai te mostrar o lado menos glamuroso, mas extremamente real, de começar a usar creatina. Os efeitos colaterais que ninguém te explicou direito. 7. Ajuste fino. Como evitar os desconfortos que travam? Quem começa a tomar creatina? Vamos falar a real. Nem tudo são flores quando você começa a tomar creatina. E se alguém disser que não tem nenhum efeito colateral, provavelmente nunca ficou com o estômago parecendo um balão depois do scoop. Sim, para algumas pessoas, principalmente nas primeiras semanas, a creatina pode causar desconforto. Mas isso não significa que você precisa parar. Significa que você precisa ajustar a forma de usar. O que acontece é o seguinte: quando a creatina não é completamente absorvida no intestino delgado, ela acaba puxando água para dentro do trato digestivo. Isso pode causar inchaço, gases ou até uma ida rápida ao banheiro. Mas o detalhe importante aqui é que isso não é um sinal de que ela faz mal. É só o corpo se adaptando a uma nova rotina de absorção. E essa adaptação normalmente acontece rápido. Em poucos dias ou semanas, a maioria das pessoas para de sentir qualquer incômodo. O segredo é entender como facilitar esse processo desde o início. Primeiro, tome creatina junto com comida, especialmente com uma fonte de carboidrato. Por quê? Porque o carbo gera liberação de insulina, e isso ajuda a transportar a creatina mais rápido para as células, reduzindo o tempo que ela fica ali no estômago passeando. Outro ponto crucial: hidratação. Creatina funciona melhor quando suas células estão bem hidratadas. Então, se você é do time que esquece de beber água, é quase certo que vai sentir mais desconforto. Um simples ajuste no seu consumo diário de água já resolve metade do problema para muita gente. E tem mais uma carta na manga: a versão micronizada da creatina. Ela tem partículas menores, dissolve mais fácil e costuma ser muito mais leve no trato gastrointestinal. Se mesmo com comida e água você ainda sentir que algo está pegando, vale a pena fazer esse upgrade. Agora, uma coisa precisa ficar clara: sentir um leve desconforto no início não é motivo para abandonar uma substância que pode transformar sua saúde, sua performance e até seu futuro. A maioria das pessoas desiste antes do corpo se ajustar.
e perde todos os benefícios que viriam logo depois. É tipo engasgar no primeiro gole de um vinho raro e decidir jogar a garrafa fora. Faz sentido? Claro que não. O que você precisa é entender como o corpo reage, ajustar a estratégia e seguir firme. Porque o que vem depois disso, meu amigo, é resultado puro. E por falar em resultado puro, o próximo efeito da creatina te protege de algo que afeta literalmente todos nós: o envelhecimento celular silencioso. 8. Escudo celular. Como a creatina protege seu corpo do envelhecimento interno? Toda vez que você treina pesado, trabalha sob pressão ou enfrenta um dia tenso, seu corpo entra em modo de defesa. Ele libera radicais livres, moléculas instáveis que, em excesso, causam danos nas células, aceleram o envelhecimento e comprometem a regeneração dos tecidos. Isso se chama estresse oxidativo. É natural, mas quando passa do ponto, vira um inimigo silencioso da sua saúde e da sua performance. Agora vem a sacada. A creatina tem um papel fundamental em equilibrar esse processo. Muita gente pensa nela só como fonte de energia, mas ela também atua como reguladora das reações químicas dentro da célula. Ao manter a produção de ATP mais estável e controlada, a creatina reduz o risco de sobrecarga metabólica. E isso, na prática, significa menos formação de radicais livres. Imagina seu corpo como um motor. Se você força demais sem lubrificação, ele esquenta e começa a desgastar as peças. A creatina funciona como esse lubrificante interno. Evita o superaquecimento, melhora a eficiência do sistema e protege as engrenagens. E tudo isso sem atrapalhar o processo de adaptação. Diferente de alguns antioxidantes, que em excesso podem até atrapalhar o crescimento muscular. A creatina não bloqueia seus ganhos. Pelo contrário, ela protege o que você constrói. Estudos com atletas mostram que quem suplementa a creatina apresenta menores níveis de marcadores inflamatórios e de dano celular após treinos intensos. Isso não só melhora a recuperação, como também preserva o tecido muscular, o sistema nervoso e até o cérebro. Porque sim, o cérebro também sofre com estresse oxidativo, principalmente em momentos de alta demanda cognitiva. E aqui entra um ponto-chave. Esse benefício não é algo que você sente de forma direta. Você não acorda num dia e pensa: nossa, tô com menos radicais livres hoje. Mas você sente menos cansaço acumulado, menos dores crônicas, mais disposição a longo prazo. É um efeito preventivo que, com o tempo, se torna a base de uma longevidade ativa e funcional. A maioria das pessoas ignora esse detalhe porque quer resultado rápido. Mas quem pensa em performance duradoura, em envelhecer com vigor, em continuar evoluindo sem se destruir no caminho, entende que blindar as células é tão importante quanto fortalecê-las. E é exatamente essa lógica de reparar e proteger que nos leva a um grupo que talvez mais precise da creatina, mas que ainda deixa muito resultado na mesa: os vegetarianos e veganos. 9. Suplemento-chave. Porque a creatina é o elo perdido na dieta de vegetarianos e veganos. Se você segue uma dieta vegetariana ou vegana, tem uma peça no seu quebra-cabeça nutricional que pode estar faltando. E essa ausência afeta não só sua força e recuperação, mas também sua cognição, memória e até o raciocínio lógico. Essa peça é a creatina. Diferente de quem consome carne, peixes e ovos, pessoas que seguem dietas baseadas em plantas naturalmente apresentam níveis mais baixos de creatina no organismo. Isso acontece porque a creatina é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. O corpo até consegue produzir uma parte, mas em muitos casos, essa produção não é suficiente para atingir o nível ideal, principalmente para quem treina, estuda ou vive em alta demanda mental e física. A boa notícia é que o corpo responde com muito mais intensidade à suplementação quando essa lacuna existe. Estudos mostram que vegetarianos e veganos apresentam respostas significativamente maiores em termos de força,
explosão muscular, clareza mental e até raciocínio lógico após suplementar com creatina. Em uma pesquisa famosa da Universidade de Oxford, por exemplo, vegetarianos que suplementaram creatina durante algumas semanas apresentaram melhoras reais em testes de QI, memória de curto prazo e capacidade de resolver problemas, superando inclusive os resultados de quem consome carne. Isso mostra que a creatina não é só sobre treino, é sobre performance completa. E o mais interessante é que esses ganhos não exigem nenhuma mudança de dieta. Não precisa voltar a comer carne, nem abrir mão dos seus princípios. 5 gramas por dia resolvem a equação de forma prática, limpa e segura, fechando a lacuna nutricional e elevando seu corpo e mente ao próximo nível. Então, se você treina pesado, vive com foco em alta, quer recuperar mais rápido ou simplesmente manter o corpo afiado, mas segue uma alimentação baseada em vegetais, ignorar a creatina é deixar resultado na mesa. Resultado físico, mental e até emocional. E agora que você já entendeu o quanto a creatina entrega, inclusive para quem tem mais vulnerabilidades biológicas, chegou a hora de desfazer o maior mito que ainda afasta muita gente dos benefícios: o medo de que ela destrua seus rins. 10. Mito derrubado. O que a ciência diz sobre creatina e saúde dos rins? Se existe uma dúvida que teima em aparecer sempre que alguém fala de creatina, é essa. Mas, e os rins? Não faz mal? Esse medo é tão comum quanto injustificado. Ele nasce de uma confusão simples, mas que acabou ganhando força com o tempo. E é hora de acabar com isso de uma vez por todas, com base em ciência e não em achismo. A creatina, quando metabolizada pelo corpo, gera uma substância chamada creatinina. Essa, sim, é usada como um dos marcadores de função renal nos exames de sangue. Então, o que acontece? Quando alguém começa a suplementar, os níveis de creatinina no sangue podem subir um pouco. Mas isso não é sinal de dano. É só o corpo eliminando o excesso da creatina que foi usada. Não tem nada a ver com toxicidade. Agora vem o mais importante. Estudos sérios, conduzidos ao longo de anos, com atletas, idosos e pessoas comuns saudáveis, mostram zero impacto negativo na função dos rins. Os principais marcadores, como a taxa de filtração glomerular, GFR, ureia e a própria creatinina, se mantêm dentro dos níveis saudáveis quando os rins estão funcionando normalmente. A única exceção? Pessoas que já têm doença renal diagnosticada. Aí sim, qualquer suplemento precisa ser avaliado com acompanhamento médico. Mas se você é saudável, se hidrata bem, não tem histórico familiar de problemas renais. A creatina não só é segura, como pode ser uma ferramenta poderosa para a sua saúde geral. É curioso como o medo paralisa tanta gente, né? Tem gente que nunca toma creatina por causa de um exame mal interpretado ou de um comentário aleatório no grupo da academia. Enquanto isso, quem estuda, quem entende o funcionamento do corpo, colhe os benefícios em silêncio, com segurança e resultado real. Se você treina, cuida da alimentação, bebe água, dorme bem e ainda está evitando creatina por causa desse mito, saiba que o verdadeiro risco está em ignorar uma ferramenta poderosa por causa de desinformação. Porque deixar de evoluir por medo é o tipo de erro que não deveria fazer parte da sua jornada. E agora que você entendeu o que a creatina realmente faz, por dentro e por fora, está pronto para enxergar esse suplemento de forma completamente diferente. A maioria das pessoas só vê o efeito da creatina no espelho. Braço mais cheio, carga subindo, shape encaixando. Mas o verdadeiro poder desse suplemento não está no que aparece, está no que acontece lá dentro, onde ninguém vê. Enquanto você pensa que está só construindo músculo, a creatina está turbinando seu cérebro, protegendo seu coração, fortalecendo seus ossos, blindando suas células e reprogramando seu metabolismo. É um trabalho silencioso, mas que, com o tempo, transforma completamente o seu corpo e a sua vida.
A verdade é que o scoop que você toma hoje não serve só para o treino de amanhã. Ele é um investimento no seu futuro, um sinal de que você entendeu o jogo, que performance de verdade vem da constância, do cuidado com os detalhes e da disposição para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. E por isso, a decisão de usar ou não creatina vai muito além de estética. É sobre entender que o corpo que você quer construir precisa durar. Precisa ser funcional, resiliente, capaz. E isso começa com escolhas simples, como tomar 5 gramas por dia, com consciência, com propósito. Agora me responde uma coisa. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser reforçar sua suplementação com creatina de qualidade, limpa e eficaz, dá uma olhada no link fixado nos comentários. Porque se é para investir em você, que seja com o melhor.